Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história de 10 virgens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes, as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando. E todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: "O noivo está chegando, ide ao seu encontro." Então as 10 virgens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: "Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As previdentes responderam: "De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores." Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens virgens e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Ele, porém, respondeu: "Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha. Evangelho de Jesus Cristo, não é nosso, né? Segundo Mateus 25, 1 a 13. É uma parábola conhecida, mas cada vez que se lê, primeiro a gente se alimenta da palavra. A palavra tem uma força com ela. Segundo, coisas novas sairão daqui, né? Sempre tem coisa nova, que o Senhor fala. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita. Disse Jesus aos seus discípulos, está falando com os discípulos, são os seguidores. Apóstolos são os mandados, que são enviados, mandados em missão para pregar. Discípulo é aquele que segue Jesus. Disse Jesus aos discípulos esta parábola. Ele vai falar em parábola. Parábola é um gênero literário da Bíblia. É tipo uma catequese. Fala de rede, fala de semente, fala de semeador, fala... Hoje, jovem, virgem, prudente, imprudente. Aí, falando dessas virgens, ele vai dar um sentido religioso. É tipo uma catequese, né? Para que as pessoas pudessem entender. O reino dos céus é como a história de 10 virgens. Pronto, vai falar do reino dos céus, da maneira de chegar ao reino dos céus. Ele vai explicar como chegar a esse reino. Preste atenção que o reino é do céu, porque nós, às vezes, a gente procura o reino da terra, né? Às vezes dentro da igreja procura o reino da terra, mas o reino é dos céus. É como a história de 10 virgens. Ele aqui traduziu para o jovem. Eu falo virgem, não sei por que traduziu. Pegar o grego para ver.
Parece que hoje em dia falar de virgem é quase uma ofensa, né? Para muita gente, né? Infelizmente. Perderam o sentido? Virgindade é um dom. Todo mundo é chamado. Quem não é casado tem que ser virgem. Quem é casado é virgem no sentido que é fiel. O marido, a mulher é o marido. E casamento é homem e mulher. E o padre também tem que ser, é celibatário. Então todo mundo é chamado. Se estão vivendo ou não é outra história. Mas o chamado é um só. Pois bem, é a história de 10 virgens que pegaram suas lâmpadas de óleo, lamparina. Era menina, ia para a fazenda lá em Itapajé, tinha as lamparinas, né? A senhora que cuidava da fazenda, chamada Dona Francina. Chegar na casa dela, não tinha lâmpada não, era só lamparina. Negócio assim de metal, não sei que metal é aquele lá. Aí bota querosene, tem um bico assim, bota um algodão, acende, o algodão está cheio de querosene, aí fica pronto, fica aceso, né? Enquanto tiver querosene, está aceso. Então pegaram a lamparina, aqui é lâmpada de óleo, lá na época de Jesus era parecido, só que era achatado assim. Eu trouxe de Israel, meio achatado, saía o algodãozinho assim, tinha óleo dentro, mesma coisa da lamparina aqui. Aí pegaram então as lâmpadas de óleo, as jovens. Ele está dizendo, o reino dos céus é como a história de 10 virgens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. O noivo é Cristo. Ele é o noivo da igreja. Maria é a figura da igreja. De certa forma, cada um de nós, né, fazemos parte da igreja. E saíram ao encontro do noivo. Era de noite, precisava das lâmpadas, da lamparina. O noivo não tinha chegado ainda não, mas elas não sabiam que horas ele viria. Para esperar o noivo, cada um pegou sua lâmpada, sua lamparina, e foram ao encontro do noivo, foram esperar o noivo. 5 das virgens eram prudentes, 5 eram imprudentes. O que é que as prudentes fizeram? Encheram a lamparina de óleo. Eu não sei que horas ele vem, não sabia que horas vinha o noivo. Então encheram de óleo. Para quê? Para durar. Se ele demorasse, estava lá a lâmpada acesa. E as imprudentes? Não botaram óleo. Pegaram as lâmpadas lá, não sei o quê, na correria, na pressa, né? Pegaram as lâmpadas, correram ao encontro do noivo, não colocaram óleo. Não botaram querosene na lamparina. O noivo demorou. Aí elas dormiram. O noivo não chegava, né? Dormiram. Pedro, Tiago e João também dormiram, quando Jesus chamou para vigiar. No Getsêmani. No meio da noite, lá para meia-noite, elas escutaram um grito. O noivo está chegando, o noivo está chegando. Correi ao seu encontro. Todas as 10 acordaram. As 5 que tinha óleo acenderam e foram ao encontro do noivo. As outras 5 que não tinham levado óleo, como é que ia acender? Aí tinha pouquinho óleo na lamparina, estava se apagando já. Aí elas disseram para as outras: me dá um pouquinho de óleo aí, porque senão, né, eu vou ficar no escuro. E as prudentes disseram: não vou tirar óleo não. Vocês sabiam que era para trazer óleo. Por que vocês não botaram óleo? Ademais, se eu der o óleo que está na minha, pode ser que não dê. Daqui até ir ao encontro do noivo. Não vamos dar não. Não vou dar não. De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. Vão comprar o óleo. Elas saíram às pressas comprar o óleo. Não tinha levado.
Na hora que saíram, o noivo chegou. Aquelas que estavam preparadas com a lamparina entraram na corte nupcial, entraram para a festa. Depois que entraram, fechou a porta. Aí chegaram as outras que tinham de comprar. Porta fechada. Senhor, Senhor, abre a porta. Ele disse: abre não. Eu não conheço vocês. O que essa história tem a ver com a gente? Tudo, né? Ou a gente é prudente ou é imprudente. Ou tem fé ou não tem. Ou tem caridade, tem obra ou não tem. A lamparina principalmente é a fé. Sem fé ninguém entra no céu não. Mas se tem fé tem que viver, então tem que ter obra. Senão também não entra não no céu. Então, na verdade, essa história é para cada um. Quem está preparado e quem não está. Né? Do Papa ao Bispo, ao Padre, a vocês. Todo mundo só entra lá para a festa de casamento, para o reino de Deus, para o reino dos céus, quem está preparado. Como é que está preparado? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, fé. Tem a ver com a fé, a lâmpada. E a fé é pessoal, não adianta pedir para o outro não. E aí, me dá um pouco da tua fé? Pode não, ninguém compra fé. Aí. Vai do Superlua aí, comprar um pacote de fé. Tem não, tem café, mas fé mesmo, tem não. A fé é pessoal, ou tem ou não tem. A caridade é pessoal, ou tem ou não tem. Ninguém pode prestar não. No final, o evangelista diz: ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Está falando da volta de Jesus. Todas essas parábolas no final do evangelho, está no final do evangelho de Mateus, é falando da volta de Jesus. Voltará um dia. Quem está preparado, entra no céu. Quem não está, não entra. Se pedir perdão, é purgatório. A mensagem é essa, uma mensagem clara. As pessoas às vezes gostam de suavizar. Não tem o que suavizar. Se está preparado, se preparou, se confessou, comungou, adorou, seguiu o Senhor, não está em pecado mortal, está preparado. Tem que ter medo não, tem que ter medo não. Mas se não está, tem que ter medo mesmo. Se prepare. Sem ter o pecado perdoado, ninguém entra no céu não. A mensagem é essa. Todas essas mensagens, parábolas do final do Evangelho é sobre isso, estar preparado. Ontem eu disse, é vigiar e orar, e não é só orar não. Tem gente que reza muito e não tem discernimento, e não vigia. E tem gente que vigia e não reza. Ele mandou rezar e tem discernimento. Ficar atento ao que está acontecendo. Aí tem a primeira leitura da carta aos Tessalonicenses, primeira carta. Paulo está ensinando para eles a como viver em Deus, em Cristo, como agradar a Deus. E Paulo diz que eles estão vivendo mesmo, agradando a Deus. Tudo bem, é ótimo. Fizeram progresso na vida espiritual, muito bom. Paulo instruiu eles como seguir Jesus. É isso aí que a gente fala: oração, confissão, adoração, missa, caridade, é isso aí. Só que ele vai entrar num ponto importante para nós. Essa é a vontade de Deus: vivei na santidade. Afastai-vos da impureza. Está muito fácil hoje pecar por impureza, viu? Não precisa nem sair de casa, está dentro do bolso, dentro do celular.
na internet aí. Toda hora a gente é bombardeado. Fica assistindo a liturgia das horas o dia todinho, ou escutando, aí vez ou outra interrompe para botar a besteira. Porque esse canal só funciona por dinheiro. Só dinheiro. O que manda no mundo é dinheiro. O príncipe desse mundo é o dinheiro, a mamona. Nosso Senhor fala. Esses canais os canais do mundo, nenhum está a serviço de Deus, não. Seria bom aí os católicos criarem um canal. Já que tem o YouTube, vamos criar o YouTube. Pronto. Já botei o nome, YouTube. Só católico. Porque não tem. Aí fica interrompendo com doidice. Delete, na hora. Para sem vergonha, ninguém dá espaço, não. Na hora, bum, eu deleto na hora mesmo. E o WhatsApp também, vê aquelas mensagens, tchau. Tem gente que eu não conheço, com conversa mole, já está bloqueado. Antes de nascer já está bloqueado. Metade do meu contato é tudo bloqueado. Quero conversa não. Mas está muito fácil a impureza aqui, ó. Cada um saiba tratar o seu parceiro, ele está falando dos casados, parceiro conjugal com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões. É para os casais que ele está falando. Como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Quando casa, não é para se entregar a paixão da carne, não. Só tem um tipo de relação que a igreja aceita, genital, só essa aí. Pode outra? Pode não. Mas não tem mais não, meu irmão, não pode. Não pode. Para ter respeito, é só isso. E para quem é casado, que não tem relação, acabou. Então qual é o tipo de relação de quem é casado? Genital. Cada um, o homem tem um genital, a mulher tem outro. Pronto, é isso aí. Não tem outro. Nem mais, nem mês, nem mis, nada, não tem, é só isso. E ele alerta para isso aqui, né? Só que hoje estão se entregando às paixões aí, né? Inventando uma ruma de coisa aí. Como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Quem se entrega a essas paixões aí, que não seja genital e casado, é um pagão. É o que ele está dizendo. Pagão. É pecado? É. Tem que confessar? Tem. Claro. Pode comungar sem confessar? Não. Se comungar, comungando a própria condenação, está em 1 Coríntios 11, eu falei no seminário hoje. Falei de 1 Coríntios 11 hoje lá. Está comungando a condenação. Que ninguém nessa matéria prejudique ou engane seu irmão, porque o Senhor se vinga de tudo. Não se vinga não, ele julga. Vingar é uma linguagem, né? Deus não tem sentimento humano, mas julgar ele julga. O vingar tem a ver com julgar, ele vai julgar. Como já vos dissemos e comprovamos, Deus não nos chamou à impureza, mais uma vez, está falando da impureza, para os casais, mas agora já é geral, para todo mundo. Ninguém nasceu para impureza não, nem para pecado de impureza não. Fornicação, adultério, paixão, relação contra a natureza, tudo isso aí é carne. Pedofilia, coisa horrível, né? Depois que se entrega, difícil parar. Para comungar, tem que deixar, tem que confessar e deixar. Porque nossa vocação é para a santidade. Portanto, desprezar estes preceitos. Que preceito? Ele está falando aqui, impureza. Não pecar com impureza. Não é desprezar um homem, e sim a Deus. Se eu pecar assim, eu estou desprezando a Deus, que nos deu o Espírito Santo.
Não é que Deus sai de nós, não, nem o Espírito. É nós que saímos, nós que nos afastamos. Deus não pode pecar. Se eu peco, eu me afasto de Deus. Aí como é que tenho que fazer? Tenho que me aproximar. Confissão. Tenho que prometer não fazer mais, tenho que estar arrependido. Aí tem a absolvição e a penitência. É o único jeito, né? Agora o melhor é não pecar, né? Porque senão vai ter que fazer tudo isso. Se arrepender, confessar, prometer não pecar de novo, ser absolvido e a penitência. Então é esse o alerta que Paulo faz hoje para a comunidade de Tessalônica. Serve para hoje, para toda a comunidade. Até porque hoje também estão querendo acabar com o pecado, né? Parece que não tem mais pecado, é só acolher, tem que acolher, todo mundo tem que acolher mesmo. A gente acolhe a pessoa, não acolhe o pecado não. E quem está em pecado não pode comungar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.